Amado Deus, querido Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos, Senhor, que a Tua gloriosa presença, a Tua unção e inspiração do Teu Espírito se manifeste na Tua palavra. Amado Deus, nós te pedimos encarecidamente que venha se revelar a nós mais uma vez, e falar com a Tua igreja, falar com o Teu povo, tocar, Senhor, de maneira tão profunda, tão íntima em cada um de nós. Abra os nossos olhos, ó Deus, e venha falar conosco, porque nós estamos como uma terra seca, precisando da água do Teu Espírito, da chuva celestial. Senhor, a nossa oração é que dentro de nós, no meio deste povo, o Senhor possa levantar um grupo de pessoas que se desperte para a necessidade de um grande avivamento. Aonde essa palavra chegar, onde o Senhor realmente alcançar, levante-nos pessoas que verdadeiramente tenham consciência da extrema necessidade de um avivamento. Querido Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, vamos seguir a mesma direção daquilo que o Senhor nos trouxe no domingo, pelo avivamento da igreja primitiva. Algo que eu tenho certeza que tem incomodado o Senhor, que incomoda o Senhor, é que muitas vezes o Senhor nos dá um assunto para estudar. A gente estuda aquele assunto e não ganhamos nem vida daquele assunto, já passamos para outro assunto, estudamos aquele assunto, não ganhamos a vida, não ganhamos a experiência e mudamos para outro assunto. E assim nós vamos estudando tantos assuntos e parece que não temos a vida de nada. O sentimento que eu tenho é que o Senhor se incomoda com isso. Nós precisamos, não é só procurar estudar a Bíblia com seriedade, é batalhar para nós viver a Bíblia, tanto de maneira pessoal como de maneira congregacional. Porque isso todo mundo faz. E a minha pergunta é: será que a igreja primitiva fazia isso? Será que a igreja, o Senhor planejou em si mesmo, de si mesmo, para si mesmo, é que esta igreja vivesse de uma rotina de estudos? Isso deve preocupar no nosso coração. Então, irmãos, o assunto que nós estudávamos há pouco tempo atrás sobre mostra-me tua glória, baseado ali mesmo no capítulo 32 e 33. Um assunto muito sério sobre os caminhos de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a glória de Deus. E acreditem, irmãos, que nós precisamos, como igreja, orar e o Senhor que nos ajude a viver a palavra que Ele nos dá. E se nos faltar a palavra, que nós gastemos tempo orando esta palavra, para que o Senhor possa ganhar o que Ele tiver de ganhar. E que este tema que nós estamos vendo agora sobre avivamento, que o Senhor possa ter caminho e fazer uma obra que tenha resultados práticos entre nós. Como eu disse, nós vamos ver hoje a sequência do assunto de domingo de manhã, o avivamento da igreja primitiva. Deixa eu colocar alguns pontos e peço que os irmãos considerem isso. A igreja de Atos, como vimos, ela inicia ali na cidade de Jerusalém, e nós vamos da igreja de Jerusalém, em Antioquia, em Corinto e em Éfeso. Então estamos vendo agora a igreja de Jerusalém. Como foi que essa igreja iniciou? O domingo foi compartilhado sobre
Lucas capítulo 24, versículo 49, quando o Senhor ele fala da promessa do Pai, do derramar do Espírito, que era a promessa do Pai. E isso tem uma conotação muito importante em Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, o versículo 4, e também o versículo 14, depois o capítulo 2 e o versículo 1, que é o Espírito de poder. E em João capítulo 14, versículos 16 e 17, o nosso Senhor ele faz uma promessa: o Espírito de vida, o Paracleto, aquele que o mundo não pode receber, aquele que veio habitar em nós para sempre, o Espírito de vida. Então, esses textos, eles têm que ser configurados com João capítulo 20, versículos 19 até o 22, até o 22 e 23. Quando o Senhor Jesus entra ali naquela sala, onde os discípulos estavam fechados, e sopra sobre eles o Espírito Santo. Então nós temos aqui vida e poder. Isso tem a ver com caráter e serviço. Isso foi ministrado na última palavra. Agora deixe-me colocar uns pontos importantíssimos para vocês. Você sabe que depois que o nosso Senhor ressuscitou, antes de ascender aos céus, ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos. Você se lembra disso? Nosso Senhor permaneceu 40 dias ainda aqui na terra. Nesses 40 dias, nós temos registrado aqui 10 aparições do Senhor. Quando nós estudamos essas aparições do Senhor, o Espírito Santo vai construir para nós aquele terreno, aquele ambiente que Ele mesmo gerou, que o nosso Senhor ele foi trabalhando para que aquelas pessoas se tornassem um terreno fértil onde o Espírito seria derramado. Então nós vamos examinar algumas dessas experiências, se possível todas, se o Senhor nos ajudar a ver todas, mesmo que mais de uma reunião, ver cada uma dessas experiências. Porque, irmãos, deixe-me dizer algo para vocês: não existe nada na Bíblia, muito mais ainda devemos considerar sobre o ministério de Cristo. Não há nada que foi colocado de forma aleatória. O que está na Bíblia, em especial o que nós vemos no ministério de Cristo, tem um dos mais profundos significados espirituais para nós. Então temos que estudar essas 10 aparições do Senhor antes que o Espírito fosse derramado, para que entendamos o terreno que o Senhor encontrou para derramar esse grande avivamento. O avivamento que ocorreu na igreja primitiva foi o maior avivamento que já existiu. Deixe-me colocar algo nisso, muito importante. Aquele avivamento, ele ocorreu em um dos momentos mais cruciais do povo de Deus. Era o início da história da igreja. Agora, por favor, concentre-se nisso. Se naquele momento inicial, onde o nosso Senhor estava partindo, a igreja experimentou aquele avivamento. Agora eu te pergunto, e aqui eu preciso que vocês se concentrem. Eu te pergunto, se no momento que ele partiu, houve aquele grande avivamento, então que momento vai ser para a igreja quando ele voltar? Vamos refletir sobre isso. Se na partida dele, na ascensão dele, houve um grande avivamento, agora no retorno dele, também tem que haver um grande avivamento. Ou não, irmãos? Ou nós vamos concordar que o Senhor vai chegar aqui e vai encontrar um vale de ossos secos, vai encontrar uma prostituta, uma Jezabel, uma Babilônia, o quê? Não, irmãos.
Ele vai encontrar sim uma noiva gloriosa. Ele vai encontrar um povo que o ama. Ele vai encontrar uma igreja desejada. Ele vai encontrar um povo santo que está batalhando contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. Um povo como Filadélfia, embora tendo poucas forças, mas esse povo vai batalhar pelo nome do Senhor. Se tem uma coisa que é certa, é que nós somos fracos, mas nós queremos o Senhor, ou não, irmãos? Me estranha esses poucos amigos. Às vezes eu acho, irmãos, que pregar para as paredes dá mais resultado que pregar para a gente. Nossas reações é tão fria. Às vezes todo o tempo de estudo, durante todo o dia, não vale nada, porque os irmãos são tão frios em receber a palavra. É um amém tão religioso, ou um comportamento tão frio. Irmão, nós temos que acreditar. Você pode não acreditar, mas um dia talvez você tristemente vai ver, Deus vai derramar um grande avivamento para aqueles que o amam. Se você não decidir fazer parte disso, triste para você, porque os dias que virão são sombrios, tenebrosos. Então, meus irmãos, tenham um coração de fervor. Quando eu pude perceber isso, meu coração aqueceu tanto pensar que na ascensão houve um grande avivamento. Para que avivamento deve haver na volta dele? Entende, irmãos? Quando ele nasceu, havia um grupo de piedosos que esperavam ele com ardor. Quando ele partiu, havia um grupo que permaneceu em Jerusalém, quase 120 pessoas. Era pequeno, irmãos. Se avaliarmos as grandes multidões que ele alimentou, a quantidade de pessoas que ele curou, imagine. Mas havia aqueles 120 ali que permaneceram em Jerusalém, até que o Espírito Santo desceu. Mas da mesma forma eu creio que haverá um remanescente fiel aqui quando ele voltar. Esse remanescente vai ouvir a trombeta tocar. Esse remanescente, seus corpos serão revestidos da incorruptibilidade. Esses remanescentes, eles serão uma igreja gloriosa. Eles serão a nova Jerusalém. Eles serão um santuário onde o Espírito de Deus vai habitar. Então, meus irmãos e irmãs, se nós não levarmos isso a sério, será uma perda irreparável. Tudo que nós vivemos durante todos esses anos não significará nada, porque o que haverá é cheiro de morte. O que haverá é uma apostasia, como nós estudamos há pouco tempo. As marcas da apostasia, o esfriamento do amor, profissionais da mentira enganando o povo, a corrupção moral e espiritual no meio do povo de Deus, a imaturidade. Isso nós já vimos. O que não é avivamento, nós já vimos. Agora o Senhor quer mostrar para nós o que é avivamento. Então, quando ele subiu, houve um grande avivamento. Então, nós temos que crer que quando ele voltar, haverá um grande avivamento. Quando ele subiu, a sua igreja recebeu um grande avivamento. Ela foi perseguida, mas ela sobreviveu, ela prevaleceu. O Senhor foi com ela, o Senhor guardou ela, o Senhor sustentou ela. Nesses últimos dias, este mundo vai passar por grandes tormentas, por grandes angústias, mas o Senhor, ele vai guardar o seu povo, porque o compromisso dele é com a sua igreja, é com a sua noiva. Ele vai guardar. Então vamos estudar esses 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Lembre-se, 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. 10 aparições. Cada uma dessas aparições contém grandiosas lições para nós. E vamos com a ajuda do Senhor. A primeira, vou citá-las rapidamente para vocês aqui. Não se preocupem em escrever. Eu sei que grande parte de vocês, alguns de vocês gostam de escrever, mas eu vou citar depois pausadamente para vocês não perderem nada. Então, vocês que escrevem, eu vou ditar com mais cuidado para vocês não perderem nada.
Da primeira aparição do nosso Senhor após a ressurreição foi para Maria Madalena, em Marcos, capítulo 16, versículos 9 e 10. A segunda, para todas as demais mulheres, Mateus, capítulo 28, versículos 9 e 10. A terceira aparição do Senhor, aqueles 12 discípulos no caminho de Emaús, em Marcos, capítulo 16, versículo 12 e 13. Depois, Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 32. Há uma quarta menção que nós vamos tentar estudar ela, entender ela, porque ela só tem uma pequena citação. É uma aparição do Senhor a Pedro, é uma citação rápida. Então, vamos considerá-la, mas depois vamos tentar explorar isso com mais substância. É a quarta aparição, está em Lucas, capítulo 24, e o versículo 34. A quinta, o Senhor aparece aos 11, mas nós temos que entender que essa quinta, ela tem alguns capítulos. Primeiro, aos 10, isso está em Marcos, no capítulo 16, no versículo 14. Depois, Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43, uma terceira passagem, que é João, capítulo 20, os versículos 19 a 23. A sexta vez que o nosso Senhor apareceu aos 11, foram 8 dias depois dessa quinta, aí quando ele se manifesta para Tomé e aos 11, então está em João, o capítulo 20, o versículo 26 até o versículo 31. A sétima, ele aparece a 7 discípulos, lá no Mar da Galileia, em João, capítulo 21. A oitava vez, aos 11, e alguns acham que talvez tinha não somente os 11, mas em torno de 500 pessoas, está em Mateus, capítulo 28, e os versículos 16 a 20. A nona, é uma menção que está em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 7, também é uma citação, quando diz que ele apareceu para Tiago. Então é uma menção, uma citação, que o nosso Senhor apareceu para Tiago. E por último, o aparecimento final, que é a ascensão do nosso Senhor, está em Marcos, capítulo 16, versículo 19, Lucas, capítulo 24, versículos 44 até o 53, e por último, Atos, capítulo 1, versículo 3. Vou citar depois para que todos que anotam tenham tudo isso registrado. A primeira aparição do nosso Senhor é a Maria Madalena. Qual o objetivo de estudar essas aparições do Senhor? É porque nós vamos descobrir aqui o terreno. Por que não dizer assim, os elementos do terreno que constituem o verdadeiro avivamento? Porque essas pessoas, todas elas, possivelmente, creio eu, estiveram ali, naquele cenário, onde o Espírito Santo desceu e houve aquele grande avivamento. Agora, irmãos, não é honesto você estudar só Atos 2 de maneira histórica. Nós precisamos construir todos os pilares deste avivamento. E eu creio que esses 40 dias, essas 10 aparições do Senhor, constituem o terreno, o ambiente que se formou no meio daquelas pessoas, que fez com que o Espírito Santo descesse de tal forma. E mais uma vez, vou repetir aqui, que se naquela sessão do Senhor teve aquele extraordinário, magnífico acontecimento que fez com que aquela igreja ela cumprisse a sua comissão, cumprisse o seu chamamento, a sua vocação de espalhar o Evangelho por todo o mundo. Essa igreja, escute, essa igreja que está vivendo esta hora, você e eu, nós que temos recebido do Senhor o céu aberto, chamado, uma palavra viva, que nos confronta, que nos esmaga,
chegou para esta hora, porque agora Ele vai concluir a sua obra na terra, e Ele vai fazer isso através dessa igreja. O chamado dela é muito grande, não é um chamado pequeno. Quando nós estivermos avançando no avivamento do Novo Testamento, depois de ver o livro de Atos, vamos ver as epístolas, e aí nós vamos ver as promessas do Senhor para essa igreja no tempo final. São promessas grandiosas, e não pode ser uma igreja madura, tem que ser uma igreja madura, uma igreja que verdadeiramente se despertou para a sua vocação, para o seu real sentido, para o verdadeiro sentido do seu chamamento. Então, meus irmãos, nós temos a obrigação diante do Senhor, debaixo do seu grande nome, nós temos o dever de estudar esse assunto e descobrir o que pesa sobre nós em relação a este último avivamento, porque nele o Senhor vai concluir sua obra na terra, e é através desse povo. Se através daquele povo, aquele avivamento fez com que ela se despertasse para a grande comissão, o despertamento desta igreja é para a grande conclusão. Se foi muito grande o que Deus fez no início, então nós temos que crer que será muito grande o que Ele vai fazer no final. E quem está disposto a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero esse avivamento para a minha vida, para a tua igreja. Então nós não podemos, irmãos, ficar só olhando, porque senão nós vamos nos tornar cristãos nominais, cristãos religiosos. Vamos estudar esse primeiro grande acontecimento. Por favor, abram suas Bíblias. Agora você vai anotar. A primeira aparição do Senhor foi para uma mulher, Maria Madalena. Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 11. Vamos estudar com muito cuidado. Depois do Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Então você já pode anotar essa primeira aparição do Senhor. Vamos ler Marcos capítulo 16, versículos 9 a 11. Na manhã do primeiro dia da semana, ressuscitou e apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem expulsara 7 demônios. Ela se foi para anunciar àqueles que estiveram com ele e que estavam se condoendo e chorando. Eles, ao ouvirem que ele estava vivo e que ela ouvira, não acreditaram. Depois eu vou explicar por que eles não acreditaram. Observe aqui, Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Marcos era um discípulo de Pedro, era como o filho espiritual de Pedro. E Timóteo era para Paulo, Marcos era para Pedro. E os documentos escritos de Marcos têm um grande peso no dedo de Pedro. E diz que esse meu nome apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem expulsaram 7 demônios. Olha bem, irmãos, para quem que o Senhor foi aparecer primeiramente? Para uma mulher possessa no passado, uma mulher oprimida, uma mulher espiritualmente doente. E diz assim, que os discípulos, quando ouviram que ele estava vivo e que ela ouvira, não acreditaram. Agora vamos para João capítulo 20, versículos 11 e 18. Aqui está o primeiro aspecto do terreno, do grande avivamento da igreja primitiva. Evangelho de João capítulo 20, versículos 11 e 18. Maria, porém, estava fora, chorando, junto ao sepulcro. João vai descrever o quadro com muitos detalhes. E enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Irmãos, vocês sabem que eu mais peço a Deus quando eu leio essas passagens, é que Ele me ajude a ver o que realmente aconteceu ali. Mesmo que eu não consiga traduzir,
mas que eu consiga sentir o que realmente foi aquela cena dessa mulher chorando, tentando olhar para dentro. Então diz assim, que Maria, porém, estava fora chorando, junto ao sepulcro. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Com certeza, era algo que ela não acreditava. Era o medo de olhar e ver o quê? E diz assim que viu 2 anjos com vestes brancas que estavam sentados, onde o corpo de Jesus foi colocado, numa cabeceira e outra aos pés. E disseram eles, mulher, por que choras? Ela disse, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocar. Tendo dito isso, virou-se e viu Jesus que estava. Tendo dito isso, virou-se e viu Jesus que estava ali, mas não sabia que era Jesus. Possivelmente ela estava tão transtornada, tão angustiada, tão magoada. A perda dele foi muito para ela. Aí, versículo 15: disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem buscavas? Ela, pensando que era o jardineiro, disse, Senhor, se tu o levastes, diga-me onde o colocaram, e eu o levarei. Disse Jesus, Maria. Ela, voltando, disse, mestre. Disse Jesus, sobe, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai, meus irmãos, e diz-lhes, subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Foi então Maria Madalena anunciar aos discípulos as novas de que tinham visto o Senhor e que ele dissera essas coisas. Irmãos, vamos construir um quadro com mais alguns detalhes. Observe, as mulheres naquele tempo, elas não ocupavam uma posição significativa, especialmente dentro do contexto do judaísmo. Os judeus não davam crédito à mulher. Eu peço perdão às irmãs por estar falando isso, mas é importante que vocês saibam. Para o judaísmo, as mulheres não tinham muito peso. Alguns acreditavam que a questão da queda pesava muito na condição e na posição da mulher dentro da cultura judaica. Para os outros povos, as mulheres eram mais um objeto que se podia usar, se consumir e descartar. No judaísmo, embora elas tivessem alguma relevância, porém elas estavam numa posição muito inferior ao do homem. Alguns rabinos, só para as irmãs terem uma ideia, alguns rabinos discutiam se a mulher tinha alma, porque eles acreditavam que a mulher não tinha alma. Ou mais longe, alguns rabinos diziam que era uma tragédia ensinar a lei para uma mulher. Sabe o que mais? Eles diziam assim, é melhor queimar a lei do que ensiná-la para uma mulher. Mas quem que Jesus escolhe para revelar e trazer a maior mensagem já pregada? Uma mulher. Porque ele deu valor a ela que ninguém nunca deu. E ele não pega uma mulher de grande reputação, mas uma mulher com histórico de grandes perdas, sofrimentos, machucada e ferida, que um dia ele encontrou com ela e libertou ela daquela possessão maligna. Maria Madalena se tornou uma mulher que amava o Senhor de tal maneira. Irmãos, todos deixaram o Senhor, mas ela foi para aquele sepulcro, ela ficou ali, ela chorava, ela deveria estar tomada de uma profunda tristeza, mas ela não deixou, ela queria pelo menos o corpo dele para levar. Muito mais do que isso, alguma coisa acontece, irmãos. Eu não sei como explicar isso perfeitamente para vocês, porque quando ele está ali, possivelmente ela não olha para ele, mas ela sabe que tem alguém. E ele diz assim para ela, mulher, por que choras? A quem buscas? Ela pensava que era um jardineiro, mas quando ele chama ela pelo nome, irmãos,
ela conheceu a voz dele. Quando ele diz assim, Maria, só diz isso, Maria. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Porque quando ele diz Maria, ela reconheceu a voz do seu bom pastor. Diz, as minhas ovelhas conhecerão a minha voz. Porque só ele sabe falar o nosso nome, que ninguém consegue falar. Porque quando ele fala o nosso nome, é como ele tocasse no nosso coração. Ele tocou no coração de Maria, quando ele disse Maria. E, irmãos, eu tenho algo para acrescentar aqui. Porque o primeiro terreno aqui é fome do Senhor, é anelo pelo Senhor. Aquela mulher o anelava, aquela mulher o desejava. Todos já tinham deixado, eles não tinham mais expectativa na ressurreição. Por mais que a sua fé não alcançasse isso, irmãos, mas mesmo com aquela fé aparentemente derrotada, o seu anelo era maior do que a sua fé. Eu não sei como explicar isso, mas é o que está aqui. Isto é, mesmo que ele não tivesse ressuscitado, ela ainda o amava. Mesmo que ele não tivesse ressuscitado, ela não o deixaria. Você consegue ver esse amor? Você consegue ver esse amor? Esse amor se parece muito com o ladrão da cruz, aquele que chamou Jesus de mestre, aquele que chamou ele de Senhor, aquele que creu que ele era o Salvador, e aquele que creu que ele era rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nem os discípulos que andaram com o Senhor e ouviram todos os ensinos dele foram capazes de exercer a fé daquele ladrão da cruz. E aqui nós encontramos uma outra pessoa. Embora a fé estava aos frangalhos, mas o seu amor ainda persistia. Ela estava em Deus. E você sabe o que acontece? Se você ler o Salmo 24, os versículos 7 a 10, Salmo de número 24, este Salmo, ele foi inspirado para cantar o triunfo da ressurreição, o triunfo da entronização, o triunfo da glorificação do Cristo exaltado, do Cristo ressurreto. Então Davi canta assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Levantai forte as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o Rei da Glória. Então você vê, irmãos, Davi está aqui de maneira profética. Davi está tendo uma inspiração que somente o Espírito de Deus, que sonda e conhece todas as coisas, poderia dar. O Espírito de Deus dá esse cântico para Davi, o cântico do triunfo do crucificado, o Cristo exaltado, o que venceu a cruz, o que venceu o pecado, o que venceu o mundo, o que venceu a morte, o que venceu o inferno, o que venceu Satanás. Ele ressuscitou. Geralmente nós dizemos assim, que Cristo ressuscitou e ele entronizou. É uma maneira de dizer, mas ele não entronizou, parece que não. Ele ressuscitou e ele não foi ao seu trono. Ele ressuscitou e ele não foi ao Pai. Ele ressuscitou e foi até um coração que verdadeiramente o amava. Ele diz assim para ela: me soltes. Porque aí eles entendem, isso está na versão Reina Valera, quando ele diz assim: solte-me. É que parece que ela o agarrou. Observe aqui, irmãos. Volte comigo aqui. Veja o que ele diz. Versículo 15. Quando ele diz: mulher, por que choras? Versículo 16, ele diz: Maria. Versículo 17: solta. Na minha versão está assim: solta. Solta. Tem uma versão que diz assim: não me detenha. Irmãos, o quadro que fica na minha mente é um quadro real. Os céus, desde que ele encarnou, os céus
deixou de ter, ocupando o lugar central da glória, da satisfação e do prazer do Pai, aquele que sempre foi o eterno Filho amado. Tudo que foi criado por Ele e para Ele. E sem Ele, nada do que foi criado se fez. Porque Ele é a causa, Ele é a razão de tudo que foi criado. Então, irmãos, Ele é aquele que sempre eternamente foi amado e adorado. Foi nele que eu tenho, irmãos, é que esse Filho amado, o prazer do Pai, sempre recebeu a glória juntamente com o Pai e com o seu Espírito, porque ele é a imagem de Deus, ele é aquele que expressa a imagem de Deus para toda a criação, para todo o universo, especialmente para os seus filhos. Então veja isso, irmãos. Podemos dizer assim, que havia uma grande e suprema expectativa para que o Cristo triunfado, aquele que encarnou, aquele que agora não apenas é somente Deus, ele sempre foi eternamente Deus, mas ele é Deus e também é homem. Este Filho amado, agora ele retornaria para a glória eterna, ocuparia o seu lugar no trono, à destra do Pai, e tudo está esperando ele. Porém ele não vai. E por que ele não vai, irmãos? Porque havia uma mulher que o amava. Os anjos poderiam esperar, até mesmo digo com toda a reverência, o Pai poderia esperar. Maria estava ali. Ele vai até Maria e diz: Maria, não me segures, solte, eu ainda vou para o altar. Que lindo é esse, irmãos. Este é o primeiro ponto que eu quero que vocês considerem sobre o terreno para o verdadeiro avivamento. Será que esse é o nosso coração, irmãos? Será que o amamos mesmo? Será que amamos o Senhor, mesmo que Ele nunca responda às nossas orações? Mesmo que Ele nunca faça o que nós queremos? Quantas pessoas você conhece que amaram o Senhor em meio a tanto sofrimento, em meio a tantas lutas, em meio a tantas reprovações? Elas nunca desistiram de amar o Senhor, mesmo que as lutas não pararam, mesmo que o caminho da cruz era tão estreito para elas, porém elas nunca deixaram de amar o Senhor. Não era esperando que Ele fizesse algo, foi pelo conhecimento que elas tiveram dele, de saber que Ele morreu por elas, que Ele as tirou da escravidão. Imagine, o Senhor Jesus tirou essa mulher de um estado de opressão e de possessão terrível. Ele se revelou para ela, ela o conheceu, ela o amava, e esse amor atraiu o Senhor. Aquilo que está no Salmo 51, o coração contrito, Deus não desprezará. Deus não despreza o coração que ama Ele. Será que você é capaz de amá-lo assim? Porque, irmãos, se nós queremos o avivamento, nós devemos orar ao Senhor e dizer: Senhor, derrama pelo Teu Espírito amor no meu coração para Te amar, Te desejar mais do que qualquer coisa, Te desejar mais do que a minha vida, Te desejar mais do que qualquer pessoa, Te desejar mais do que qualquer outra coisa, Te amar, Te desejar. Nunca vamos experimentar um avivamento se não houver um amor verdadeiro pelo Senhor. Nunca. Jamais. A fome por Deus é a primeira característica do terreno do avivamento da igreja primitiva. Também deve ser para o nosso. Vamos para o segundo ponto, irmãos. Mateus capítulo 28. A segunda aparição do nosso Senhor, Mateus capítulo 28. Vamos ler apenas os versículos 9 e 10. Diz assim: Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Muito interessante isso, irmãos. É que eu preciso colocar algo para vocês. Desde o versículo 8.
para que o contexto fique bem construído para nós. Olha o versículo 8, por favor. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, foram correndo a anunciar aos seus discípulos. Enquanto iam anunciar aos seus discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas. Então, possivelmente, essas mulheres estiveram com Maria Madalena. E quando elas viram o sepulcro vazio, elas foram anunciar, mas elas não viram o Senhor. Maria ficou, porque Maria não queria um sepulcro vazio, Maria queria uma pessoa. Entende, irmãos? O sepulcro vazio para nós é só um detalhe. Para nós, a ressurreição é tudo, é o fundamento de tudo. O sepulcro vazio é apenas uma demonstração que ele não está ali, porque o sepulcro tem que ficar vazio, é o trono que tem que estar ocupado, agora ele está sentado no trono. Então veja isso, irmãos. Aí diz assim, versículo 8: retirando-se elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, foram correndo a anunciar aos seus discípulos. E enquanto iam anunciar aos discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o amaram. Meus amados, que lindo é isso. Vamos tentar entender este segundo terreno. O primeiro é fome de Deus, anelo por Deus, o amor profundo pelo Senhor. Agora, o segundo elemento aqui é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Aqui está, irmãos, a primeira experiência de adoração após a ressurreição do nosso Senhor. E como foi essa adoração? Quais são os seus pilares? Observe o versículo 8. Diz que elas retirando-se, elas apressadamente. Agora, olhe a parte do meio do final. Com temor e alegria. Essas duas palavras, temor e alegria. Meus irmãos, se vocês lerem os Salmos, vocês verão muitas frases assim: jubilai, celebrai com júbilo ao Senhor. Nós vamos estudar sobre a vida de Jonathan Edwards, um homem que foi tremendamente usado pelo Senhor, especialmente porque na sua geração houve um dos maiores avivamentos na América. George Whitefield, que nós estudamos semana passada, foi contemporâneo de Jonathan Edwards. E, meus irmãos, ele foi um profundo estudioso das manifestações do Espírito e também das manifestações emocionais e carnais que o inimigo introduziu para poder destruir, diluir o verdadeiro avivamento. Nós somos um povo que temos dificuldade com as nossas emoções. Por isso que nós somos tão frios em responder, porque a gente vê tanta coisa fora do padrão de Deus, tanta coisa fora da espiritualidade. Então nós temos medo das nossas emoções governadas pelo Espírito, emoções alimentadas pela palavra, emoções que são santificadas pela presença do Espírito, pela habitação do Espírito. É algo que nós temos que ter, irmãos, porque senão ficamos tão insípidos, tão frios. Deus está presente, você fica como uma geladeira. O Senhor passeando e você não consegue manifestar alegria. O povo de Deus tem que ter uma característica: a alegria. E isso nós temos perdido, irmãos. É um sinal da apostasia, é a perda da alegria. Nós não celebramos com júbilo, nós temos medo da alegria. Quando Paulo escreve Filipenses, olha a ênfase que ele dá na palavra alegria. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas quem é Paulo aqui para falar de alegria? O homem que estava acorrentado numa prisão, condenado à morte, no corredor da morte. Como que esse homem poderia falar de alegria? Porque para ele a alegria não era um estado de espírito, a alegria era uma pessoa. A alegria cristã, nossa alegria, irmão, não é uma coisa emocional, é uma pessoa, porque nunca houve uma pessoa tão alegre, tão feliz nessa terra como o nosso Senhor Jesus. Ele é a nossa alegria.
Então aqui você vai ver duas palavras: temor e alegria. O que é temor? A verdadeira adoração tem temor, irmãos. Temor é um profundo senso de reverência, de respeito. Eu ouço algumas adorações, vejo algumas adorações por aí. Isso não passa de uma profanação. Isso não passa daquela velha carruagem de Uzá e Aiô que estava tentando trazer a arca, aquela carroça de Davi. Meus irmãos, fala com temor disso, carroça de Davi. Mas nós vamos, se o Senhor permitir, estudar aquele avivamento que Davi experimentou quando ele mudou, saiu dessa carroça e entrou na espontaneidade do Espírito, e a arca, a presença de Deus, volta para Israel. Quando nós vamos estudar os 12 avivamentos do Velho Testamento, mas é bem para frente disso. Então aqui nós temos algo a considerar: temor. Não é uma coisa, irmãos, louvor, adoração é congregacional. Adoração não é apresentação. Adoração não é uma coisa só de instrumento, não é uma coisa só de voz. Adoração tem o Senhor como centro. Adoração, em primeiro lugar, é reverência, é temor. Adoração é a pessoa dele. Nós temos que tirar o mim quando é adoração, irmãos, porque a adoração não é para nós, minha, meu. Adoração é ele. Adoração é a sua pessoa, é a sua obra, os seus atributos. É isso que nós temos que cantar. Não vamos experimentar avivamento com adoração carnal, com pessoas querendo mostrar sua habilidade, sua capacidade, que tenha, mas é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Se a igreja, se nós não formos aos pés do Senhor, não pedir ao Espírito Santo que nos ajude a oferecer uma adoração reverente para Deus, uma adoração fundamentada no temor a Deus, não na nossa capacidade, mas no nosso temor, no nosso temor diante de Cristo crucificado, exaltado, glorificado, entronizado, aquele que espera de nós um louvor como resposta da sua graça, de dar a nós o que nós não merecíamos, e não de dar a nós o que nós queremos. Nós não temos que adorar Ele porque Ele fez algo porque merecemos. Nós temos que adorar Ele porque Ele nos deu o que nós não merecemos, e Ele não deu a nós o que nós merecíamos. É por isso que nós temos que adorar. Então, temor, e depois alegria. Por que alegria, irmãos? Por que nós, ao adorar, nós temos que ter alegria? Sabe por que nós temos que ter alegria? Porque o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Alegria porque o nosso Senhor que ascendeu é o que voltará. Alegria porque nossos nomes estão escritos no livro da vida. Alegria porque Ele nos salvou, nos dando perdão eterno. Alegria porque Ele se tornou a nossa justiça e nós somos justificados diante de Deus. Alegria porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alegria porque o Espírito de Deus veio habitar eternamente dentro de nós. Alegria porque nós somos a sua noiva. Alegria porque nós somos a sua casa. Alegria porque nós somos a sua família. Alegria, irmãos, porque nós estamos aqui e Ele também está aqui conosco. Isso é adoração. E essa deve ser a nossa alegria, irmãos. O culto a Deus, o culto reverente, não é um velório. Você pode ter tido um dia mau, você pode estar passando um dia mau, você pode estar infeliz, você pode ter muitos problemas, como todos nós, com certeza, temos. Mas uma coisa é certa: tudo é passageiro, e tudo coopera para o bem e o propósito dele na nossa vida. A terra, irmãos, quando um cabelo cai da nossa cabeça, só cai porque é a vontade dele. Ele não se esquece de nada na nossa vida, de nada, irmãos. Ele sabe até quantos cabelos você ainda tem, porque Ele se importa.
Ele se preocupa com você. Você pode estar achando que não, mas Ele se preocupa. Ele vê. Você erra, você falha, mas Ele não desiste. Você esquece dele, mas Ele não esquece de você. Esse é o nosso Senhor. Então você vê essas mulheres aqui, que alegria elas tiveram. Agora Ele se apresenta para elas. E elas correm e vão aos seus pés, com temor, com alegria. E elas abraçam os pés do Senhor. Que adoração é essa, irmãos? O verdadeiro avivamento merece adoração. Nessa adoração que fala, levantemos as mãos e com todas as nossas mãos para baixo, prostremos quando nós nunca prostramos. Nós temos medo de prostrar, nós temos medo de alegrar na presença dEle. Eu creio que nós só temos medo de alegrar, ou temos dificuldade de alegrar, porque Ele não tem sido a nossa alegria. Mas eu peço, Senhor, que Ele nos batize com a sua alegria, que Ele nos enche da sua alegria, para que a nossa adoração seja Ele, não seja outra coisa, seja Ele. Ele, irmãos, nós não podemos pensar num avivamento diferente disso. Aqui está, essas pessoas experimentaram aquilo que você vê no livro de Atos. E qual é o problema, irmãos? É que o terreno foi perdido. O terreno foi perdido. A fome de Deus acabou, irmãos. Hoje são os nossos negócios, é a nossa vida, é o nosso eu. É o nosso eu, é a nossa carne. Aqui não, irmãos. Amanhã, dos apóstolos, você chega ali e vê o Espírito sendo derramado, aqueles homens e mulheres tão frágeis, as pessoas zombando deles. Mas o que aconteceu ali, irmãos? O que aconteceu ali marcou a vida da igreja por 2000 anos. Eu e você só estamos aqui porque aqueles homens e aquelas mulheres experimentaram o maior mover de Deus na história. Verdade, irmãos. Você vai ver o Evangelho começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando Paulo entrou, ele teve aquela visão do varão macedônico, e ele seguiu a direção de Deus, ele passou a Macedônia, e graças a Deus o Evangelho chegou da Europa foi para a América do Norte, da América do Norte veio para o Brasil, e nós estamos aqui, irmãos. Você está vendo? Assim caminhou o Espírito Santo da história, e nós estamos aqui, porque houve aquela igreja avivada. Eles começaram, irmãos, mas nós estamos aqui para terminar. Vamos combater o bom combate, olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra, oferecendo para Deus o terreno, para que Ele venha verdadeiramente se derramar entre nós. E assim nós vamos apressar a volta do Senhor. Assim nós vamos apressar a volta do Senhor. Você não tem que ficar preocupado com a terceira guerra mundial. Você não tem que ficar preocupado com a situação entre os Estados Unidos, a Rússia, a Coreia do Norte, o Irã, a Síria, a China. Você não tem que ficar preocupado com isso. Você tem que ficar preocupado que o Senhor está voltando para você. Você tem que ficar preocupado que o Senhor quer fazer algo tão grande em nós, irmãos, que os nossos filhos, que aquelas pessoas que estão perto de nós, eles, em momento de desespero, em momento de angústia, eles vão olhar para nós e sentir uma rocha. Eles vão sentir um porto seguro. Eles vão ver que você não se abala, você não se abate, você não está preocupado se o dólar está subindo, se o dólar está descendo, se a economia está despecando, se a corrupção está aumentando, se o mundo está em pavor. Você não está preocupado porque você habita no esconderijo do Altíssimo. É isso, irmãos. É isso que nós temos que experimentar. E o que nós vamos fazer? Dar as costas? Olha o que o Senhor está falando a nós. Dizer que nós não queremos, que nós preferimos ser essa igreja cheia de ritual, que tem culto na segunda, na quinta, no sábado, no domingo de manhã, essa rotina. Nós não queremos rotina, irmãos, nós queremos o Senhor, porque sem o Senhor, esses cultos estão fadados a serem simplesmente, irmãos, um ambiente de morte. Nós temos que estar cansados de ver tanta morte no meio dos jovens, no meio dos casais, no meio das famílias, dentro da nossa casa. Nós temos que estar cansados disso, cansados de uma vida que não alcança santidade, de uma vida que não tem consagração, de uma vida que não ama a palavra. Nós temos que cansar dessas coisas, porque o Senhor quer nos encher, Ele quer se revelar.
a ponto de nós estarmos tão surpreendidos, como se ficássemos derretendo. Eu creio que será grandioso, eu creio que será um impacto muito forte, sim, mas eu creio que será uma expectativa daquilo que já está sendo comunicado dentro de nós. Eu creio que há um sentimento de eternidade, de glória, que o Senhor quer que nós experimentemos aqui. Eu creio que é um sentimento da realidade, daquilo que é a face do Senhor, que Deus quer trazer para dentro de nós. Uma sensação de pertencimento que é maior do que tudo que você tem nesse mundo, tudo que você acha que pode ter ainda. Um senso de pertencimento muito maior do que qualquer coisa. Uma sensação de presença que vai te estimular a oração, que vai te estimular a adoração, que vai quebrantar esse coração duro que não se rende, que não chora de alegria, que não tem prazer em cultuar, não tem prazer em orar, não tem prazer em adorar. Entende, irmãos? É isso que o Senhor quer realizar nesse grande avivamento que Ele vai manifestar nesse tempo. Por hoje nós vamos ficar por essas duas aparições do Senhor. E que Ele nos ajude, irmãos. Que Ele nos ajude a ver isso de maneira mais microscópica, mais profunda, nesses detalhes, situações que vão nos despertar a orar por esse grande avivamento. Que Deus nos abençoe. Senhor, nós te agradecemos, nós te adoramos, Senhor. Bendito é o teu nome para sempre, para sempre. Amado Deus, querido Pai, só o teu Espírito para tomar essa palavra e fazer uma obra em cada um de nós. Vem, Senhor, começa a quebrantar-nos com a tua palavra. Começa a revelar a dureza do nosso próprio coração, da nossa cerviz que não quebra, que não se rende, que não inclina. Desperta-nos, Senhor, para esta hora. O Senhor nos falou sobre a apostasia, o Senhor nos falou da tua glória, e agora nós estamos falando de avivamento. Nós não queremos ficar pulando de assunto para assunto, Senhor, nós queremos a realidade disso. Nos livra dessa apostasia, dessa frieza, dessa diferença. O nosso amor tem se esfriado. Há muito engano na nossa mente, Senhor, que ainda não permitimos a libertação. Há muita imaturidade, há muita corrupção. Nos lava, nos limpa, nos purifica. Porque nós queremos esse coração de Maria, nós queremos te amar. Senhor, dá-nos fome de ti, Senhor. Dá-nos fome da tua presença, Senhor. Vem fazer uma obra grande entre nós, ó Deus, como o Senhor fez no início da tua igreja, aquela igreja, aquele povo que recebeu a comissão. Senhor, nós queremos receber a nossa comissão para esta hora. A nossa comissão, Senhor, é preparar o caminho para a volta do teu filho. A nossa comissão tem a ver com Maranata. Então, Senhor, ajuda-nos. Vem, Senhor, visita a tua vinha. Vem, visita a vinha que o Senhor comprou, a vinha que o Senhor plantou. Visita-nos, Senhor. Visita-nos como igreja. Visita-nos como homens, como mulheres, como jovens. Visita as nossas crianças. Visita-nos, Senhor. Oh, Deus, nós queremos a tua visitação nesse tempo, Senhor. Porque nós confiamos em ti, Senhor. Pode ser que a nossa fé esteja como a fé de Maria, Senhor. Mas nós não queremos desistir, Senhor, porque sabemos que o Senhor não desiste de nós. Vem, Senhor, entra neste lugar, entra